do enxovalzinho, tá bom? Bom, vamos ao nosso cronograma do dia de hoje. Nós vamos começar com o Evangelho, tá bom? Vamos fazer uma leitura aleatória de algum tema que vai cair aqui pra gente, tá? Logo depois eu vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, que vai embasar o nosso estudo do livro Nosso Lar. Então, finalizando o Evangelho, nós já vamos iniciar o Pão Nosso, que vai embasar o estudo de hoje do livro Nosso Lar. Vocês vão entender o porquê que eu trouxe essa passagem. Por acaso é o prefácio do livro Nosso Lar. O prefácio é algo importantíssimo em um livro, tá bom? O prefácio ele nos dá uma ideia do que vai ser o livro. E o autor que escreve o prefácio, normalmente é o autor que escreve. No caso dos livros do André Luiz, quem escreveu os prefácios, a maioria, ou todos, se eu não me engano, foi o Emmanuel. O Emmanuel que escreveu os prefácios do livro do André Luiz, dos livros que o André Luiz trouxe através das mãos de Chico Xavier. Tá bom? Então, o André Luiz como repórter do plano espiritual e o Emmanuel como o que fazia o intermédio, que transmitia ao Chico esses livros, tá bom? Ele trouxe vários prefácios maravilhosos. E o livro Pão Nosso é um prefácio fantástico e ele tem tudo a ver com o capítulo, os dois capítulos que eu vou tentar ler hoje do livro Nosso Lar. Tá bom? Não vou prometer para vocês que vai dar para ler os dois não, mas vamos tentar. Bom, hoje está o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. Os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secaram até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Olha para você ver como que os judeus, discípulos, eles eram carregados das crenças dele. Então eles associaram a fala de Jesus com uma maldição lançada sobre a figueira, e aquela figueira secou. Pessoal, todos vocês conhecem Jesus. Jesus seria capaz de amaldiçoar algum ser vivo que seja? Não. Então, precisamos colocar o Espírito na letra. Nós temos que tentar compreender o que está por trás dessas palavras. Tá? Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Então aqui Jesus, ele não perdia a oportunidade de trazer a sua doutrina de amor e as leis de Deus para os apóstolos. Ele não se importava muito com a forma como os apóstolos se referiam a ele. Ele não se importava com a crença dos apóstolos, não no sentido de deixar para lá, não, era no sentido de que ele não tinha preconceito com a doutrina vigente, que era a religião dos judeus. Tá? Então ele não criava empecilho, muito ao contrário, ele se utilizava da própria crença dos judeus para trazer o seu ensinamento. Então ele mesclava. Jesus, ele era um gênio, um verdadeiro gênio. Ele pegava os elementos do cotidiano daqueles homens, a crença deles, colocava tudo num caldeirão e dava pitadinha ali com a sua doutrina. Porque ele não poderia simplesmente assentar com aqueles homens em uma cátedra, subisse uma cátedra e sentasse aqueles homens nas cadeiras e começar a selecionar. Aqueles homens iam ficar assim: o que esse homem está falando, gente? Ele já foi taxado como louco pelo pouco que ele disse. Imagina se ele fosse claro como o Espiritismo é hoje. Imagina se ele começasse a versar com os apóstolos ali sobre a multiplicidade das existências. Era tempo para isso, pessoal? Não. Assim como você não ensina álgebra a uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, você também não faz
para crianças espirituais. Então, tudo tem o seu tempo. E Jesus, sabedor disso, ele tinha a medida exata do ensinamento. Tá bom? Vamos entender aqui o que os Espíritos nos explicam desta passagem, o que ela simboliza dentro do Evangelho de Jesus. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiram delas os que as escutaram. Então aqui fica o alerta para quem fala, né? Para mim, então, serve muito para mim e também para todas as pessoas que levam conhecimento às outras. Então, ou seja, não adianta eu levar a palavra se eu não pratico. Eu sempre repito para vocês, já contei a historinha do orador espírita que foi lá para o Umbral, já contei para vocês, já contei a historinha do Gandhi, do açúcar, que ele pede para a mãe voltar na outra semana, porque ele comia açúcar, então ele não tinha autoridade para falar com aquela criança, para ele parar de comer açúcar, ele tinha que primeiro parar de comer açúcar para que ele tivesse autoridade em falar com aquela criança. Então é basicamente isso que ele está falando aqui. Vamos continuar aqui para a gente entender. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Pessoal, é tão engraçado que esse tema vai casar com aquele, vai casar com aquele, vocês vão ver muito bem. É impressionante, foi aleatório que eu abri. Vocês vão perceber que hoje a nossa palestra vai estar centrada aqui na questão da edificação, do trabalho, do movimento. Tá? Porque muitas vezes nós somos curiosos aprendizes, mas ninguém quer colocar a mão na massa, como diz André Luiz. Nós queremos serviço, mas nós não queremos servir. Entendem a diferença? E nós vamos trabalhar esse tema hoje, e ele é muito sensível a cada um de nós, e vocês vão perceber. Eu faço a minha introspecção quando eu leio esses assuntos e vejo no meu dia a dia como que eu quero serviço e eu como quero servir. Eu quero estar ali trabalhando, mas e o meu espírito de servir? Esse espírito que nós temos tanta dificuldade em desenvolver, e hoje nós vamos falar sobre isso. Tá? Esse tema aqui, ele complementa ainda mais os nossos estudos. O que mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Então Jesus ele não lançou maldição naquela figueira. Aquela figueira, ela morreu por algum motivo qualquer. Tá? Ele se fez aquela figura para mostrar para os apóstolos que uma árvore que não dá frutos, ela está fadada, né, a secar. Por quê? Porque o fruto da árvore é o que faz com que ela continue, dê continuidade à sua existência. Porque a manga dá lá a manga cai, tem a semente nasce, dá outra mangueira e assim por diante, infinitamente. Tá? Então ele trouxe esse exemplo para mostrar que é uma obra que não vai ter continuidade. Mostrando isso para os apóstolos, que nós precisamos dar frutos. Por isso é que Jesus as condena a esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E Jesus ele é muito taxativo nisso aqui, né, gente? Quem lembra da parábola dos talentos? Entendeu? Um denário para um, 2 para o outro, 5 para o terceiro servo.
E aí ele retornou e pediu contas daqueles talentos que ele concedeu a esses servos. O que vocês fizeram destes talentos que eu concedi? O primeiro multiplicou por 2, o segundo multiplicou por 2, e o primeiro lá que recebeu apenas um, ele recebeu qualquer coisa, apenas um, ele enterrou com medo do senhor dele, né? que colhia onde não semeava, enfim, ele tem lá toda aquela narrativa. E aí ele condena aquele que não produziu frutos, aquele que não multiplicou os talentos que Deus concedeu, né? Então esses talentos é tudo isso que vocês têm à disposição. Primeiramente o corpo de vocês, é um talento, é o maior deles, né? Nós temos aí pessoas que não têm condições de se movimentar, nós temos pessoas que não têm condições de pensar com clareza, porque tem problemas mentais, problemas no aparelho fisiológico delas, no aparelho biológico delas, desculpa, tá bom? Então, tudo que Deus concedeu a vocês são talentos, e além do que for lhes concedido, que vocês, é patrimônio de vocês, tem também, né, os satélites, as questões satélites, a tecnologia, os bens materiais, as pessoas ao nosso redor, tudo aquilo que foi concedido a vocês é um talento. E Deus vai pedir conta de cada um deles. De cada um deles. Não se engane. Bom, e aqui ele diz bem claramente: e todos os homens deliberadamente inúteis. O que é ser deliberadamente inútil? Por vontade própria. Então eu delibero, tenho uma vontade de ser inútil. Uma coisa é você não ter utilidade por uma questão que é alheia à sua vontade. Por exemplo, você tem uma deficiência, você não consegue produzir, você é dependente dos outros, tá? Então, além de você não produzir nada, você ainda tem que ser sustentado. A pessoa não deliberou aquilo veio, ela passa por aquilo e muitas vezes ela não quer estar naquela posição. Pode perguntar para qualquer um deles. 99% não quer, estão ali porque nasceram assim ou aconteceu algum acidente. Tá? Então, deliberar é vontade própria. Então, os homens que deliberadamente são inúteis, por não terem posto em ação os recursos, os talentos que traziam consigo, ou melhor, que Deus lhes concedeu, serão tratados como a figueira que secou. Tá? Então, nós podemos juntar essas duas passagens de Jesus, mostrando claramente o grau de responsabilidade que nós temos junto a estes talentos que nos foram concedidos. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem as suas instruções. Daí vêm a serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. Então, olha só, né? Kardec já falava em renovação social lá em 1860. Lembrando que esse livro aqui é dessa data, tá? Então, nós já temos aí mais de 150 anos. Então, essas questões, essas transformações sociais não são do nosso tempo, não são exclusividades do nosso tempo, tá bom? Não se enganem. Muitas pessoas falam, não, os tempos estão estranhos, as pessoas estão estranhas, nossa, hoje não é mais assim, hoje não é mais assado. Porque esse espírito transformador, ele já atua na sociedade há um bom tempo, aliás, ele sempre atuou. Em determinadas épocas ele meio que adormece, em outras épocas ele acelera o passo. Nós estamos vivendo essa época de aceleração, de mudanças sociais, quebra de paradigmas, tá? Então, coisas que antes, ontem era, hoje não é mais. Isso é bem comum. Até a própria tecnologia é assim. Então, ontem eu usava aquele Nokia grandão tijolão, hoje eu já tenho lá um celular bonitinho, touchscreen ali, aquela coisa maravilhosa, né? Quem imaginava isso? Ninguém. Né? A gente já não imaginava com um celular sem fio, já era uma coisa, né? Quando lançou era uma coisa de outro mundo. Imagina um celular que nós temos hoje, seria algo inimaginável se a gente soubesse disso lá atrás. Falar, não, isso não existe, está ficando doido, coisa de ficção científica. Então, esses tempos que nós estamos vivendo tem uma aceleração desse passo do progresso. Está lá nos Espíritos, quando o homem anda muito devagar, de tempos em tempos Deus os atiça. Então Deus cria um problema que faz com que os problemas sejam solucionados de forma mais rápida. Um exemplo claro é a própria pandemia. Se antes a gente demorava 20 anos para produzir uma vacina, hoje não mais. E daqui 50 anos, a vacina vai demorar 5 segundos para ser produzida. Você vai colocar seu dedinho numa máquina assim, vai tirar um pouquinho de sangue, a maquininha vai fazer um barulhinho lá, e já vai sair do outro lado da vacina para você tomar. Tá?
Então vai ser assim no futuro. Então não se enganem, pessoal. O que era ontem, hoje não é mais. Então, nós temos que ter esse espírito de adaptabilidade, nós temos que ter essa resignação, maleabilidade, nós temos que ser flexíveis. Lembra lá, o Sandro uma vez trouxe aqui uma fábula do Hamed, eu lembro até hoje, que é do carvalho e do bambu, mostrando que o carvalho ali, apesar dele ter 1000 anos, como ele era um tronco muito rígido, inflexível, quando veio uma tormenta ele caiu e o bambu envergou, mas não quebrou, entendeu? Então nós temos que ter essa flexibilidade. Isso acontece muito no trabalho da gente. Vai ter uma mudança no trabalho, tem sempre aqueles mais resistentes que ficam ali resistindo à mudança e acabam que eles mesmos tropeçam suas próprias pernas por conta da resistência. Então, nós temos que estar sempre aberto ao novo. Então, se amanhã não é mais isso aqui, tem outra coisa melhor. E nós temos que adotar o que é melhor. O próprio Kardec nos orienta dessa forma. Se amanhã a ciência disser que algo aqui é incompatível com a realidade, nós vamos adotar o que a ciência diz e ponto final. Sem chorumela, sem espírito de, mas é tradição, mas sempre foi assim, desde a época do meu avô, era assim. Não, gente. Se está errado, nós temos que modificar. Bom? Então, nos tempos atuais de renovação social, aqui ele está falando dos médiuns, tá? E dos espíritos que usam os órgãos materiais dos médios para se comunicar. Então, nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Então, muitas vezes a minha figura aqui é apenas de intérprete, viu, pessoal? Então, quando eu estou aqui, muitas vezes eu estou recebendo intuições e muitas das minhas falas são guiadas por aqueles que nos assistem nessa casa, levando a vocês e a mim também conhecimento, trazendo aspectos novos, visões diferentes, estudos mais completos daquilo que está aqui. Então eu sou o tempo inteiro ajudado, porque eu sozinho não daria conta de estar aqui trazendo conhecimento para vocês. Tá bom? Agora é importante que o médium esteja sempre preparado com a sua inteligência ativa, com a sua leitura em dia, com o seu estudo em dia, porque os elementos que estão dentro do seu cérebro, eles são utilizados por esses espíritos para que o entendimento se faça. Bom, então os elementos intelectivos são meus, os espíritos apenas manipulam, é igual um piano. Ele pode ser maravilhoso, lindo ali, toca cada música belíssima, mas sem pianista ele não funciona. Tá? Então é da mesma forma, o piano tem que estar afinado para quando o músico for ali tocar, a música sair de acordo. Bom, e o médium é a mesma coisa. O médium tem que estar afinado para quando o pianista, que no caso é um espírito, e vai se fazer daquele médium para se comunicar, possa transmitir o seu conhecimento de forma mais clara possível. Bom? Então, os médios estão em todas as classes sociais, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados, ou seja, não há quem não é chamado. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se as põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonais dão maus frutos, se recusam a utilizar no benefício dos outros, se nenhum proveito ou tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabe fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus, presas dos espíritos maus. Então o que ele está falando aqui? Vocês sabem, já li alguns livros espíritas, pessoas que cometem esses delitos de assalto, de furto, de roubo, sabe como é que elas costumam muitas vezes se apresentar no plano espiritual? Sabe?
paraplégicas ou tetraplégicas, faltando os membros inferiores, que elas utilizaram para subtrair pertences de outras pessoas. E aí nós vamos ver inúmeros exemplos. Eu citei para vocês um que tem na revista espírita, do homem que espancava o pai, e ele se apresentava no plano espiritual com o braço que ele utilizava para esbofetear o progenitor, como se fosse um graveto, totalmente deformado. Bom, então, os nossos talentos, cada um deles, nós teremos que prestar contas. Bom, então se você utilizou seu ouvido para ficar escutando fofoca da vizinha lá, tome cuidado. Tome cuidado. Você utilizou sua língua para ferir, para levar fofoca de um para o outro, toma cuidado. E nós fazemos isso, pessoal. Às vezes inconscientemente, que é uma mania que nós temos. Tá bom? Por isso eu falo para mim mesmo, falo para vocês e falo para todo mundo. Tranquilamente. É um problema que nós temos que corrigir. Nós temos que estar vigilantes o tempo inteiro. E nós temos essa mania. Na maioria delas, graças a Deus, não acontece nada demais. Aquilo que nós falamos fica ali e acaba ali. Se traz algum prejuízo ali, é para nós mesmos, para a pessoa que traz. Agora, e quando isso traz prejuízo para a pessoa alvo de nossas críticas, da nossa maledicência? E aí? Vocês acham que vai ficar por isso mesmo? A lei humana não capta isso não, mas a de Deus está ali, presente em cada átomo da natureza. Está em toda parte, está em você, está em tudo. Então, tome cuidado. Por isso que Raul Teixeira diz: ser espírita não é para quem quer, é para quem pode, porque não é fácil. O nível de responsabilidade que nós sustentamos a partir do momento que nós compreendemos e o assunto que nós vamos falar hoje, edificamos, ou seja, não adianta você vir aqui, escutar, belezinha, tudo certo, chegar lá fora como se nada disso tivesse importância na sua vida prática. Lá fora você é quem você é e isso aqui fica só no campo da filosofia. Você não põe em prática. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por colocar os conhecimentos em prática. Se você sabe tudo, mas você não se esforça por colocar, você não é espírita. Você pode saber mais que todos os espíritos, mas se você não põe em prática, não adianta. Não adianta. Jesus encarnou, gente, aqui na Terra para mostrar para a gente como que se faz. O verdadeiro líder. Quem é o verdadeiro líder? É aquele que bota a mão na massa, não é assim? Então você tem lá o chefe da sua empresa. Chefe é uma coisa, chefe é quem manda. Líder é quem faz. Então, o líder ele não manda, ele mostra como se faz fazendo. É assim, pega aqui, faz ali, faz aqui, vem aqui, vou te ajudar, vamos junto, pega na sua mão, puxa junto com você. O líder é esse cara. Se você chegar assim numa obra e perguntar quem que é o chefe, é fácil. O chefe muitas vezes está no alto, assim, mano, faz isso, faz aquilo. O líder você não vai saber quem que é, porque vai estar lá no meio do pessoal ali pegando na massa, você não vai saber quem que é. Essa é a diferença. Jesus fez isso. Jesus lavou o pé dos apóstolos. Jesus foi carpinteiro. E tem gente aqui escolhendo serviço. Não quero fazer isso. Jesus foi carpinteiro, gente. Carpinteiro, serviço pesadíssimo. Aprendeu com o pai dele, com José. E a gente está aqui reclamando. Diz daquilo. Gente, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência. Jesus é o governador espiritual desse orbe. Jesus não é igual o político nosso, fica dentro de gabinete com ar-condicionado, eles devem gravar mesmo que fez. Bom? Então, não se engane. Isso se chama espírito de serviço, vontade de servir. Jesus veio aqui para nos servir. E sendo o líder espiritual deste planeta, ele veio aqui para nos servir. Percebe a diferença? Bom? Então, pessoal, não sejamos essa figueira que não dá frutos. Nós temos que dar frutos. Somos obrigados a dar frutos. Vamos pegar ali os nossos conhecimentos que nós aprendemos e vamos colocar em prática. Lembrando sempre, o Espiritismo não pede perfeição de ninguém, tá? Jamais. Até porque quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Mas sim, estamos precisando de várias, inúmeras vidas para que nós possamos chegar lá um pouquinho mais perto de Deus. Jesus, sabedor disso, ele nos disse. Agora é preciso boa vontade. Então nós temos que ali, todo dia colocar um tijolinho a mais na nossa
obra moral e intelectual. Nós temos que estar nos esforçando diariamente para sermos pessoas melhores. Bom? Bom, finalizando aqui o nosso evangelho, sempre muito bom, necessário. Estão fazendo culto no lar, pessoal? Levanta a mão aí que está fazendo culto no lar. Todo mundo? Todo mundo? Todo mundo? Está fazendo? Está fazendo? Vamos fazer, viu, gente? Culto no lar, importantíssimo, imprescindível para a saúde, para a saúde da psicosfera do lar de vocês. Bom? Não sei fazer, nunca fiz, quero aprender. Na Casa do Caminho tem uma célula que vai na casa de vocês implantar o Evangelho no lar. Eles vão lá umas 3 vezes e aí depois vocês fazem com as próprias pernas. Então, eles vão lá, ensinam vocês ali como que se faz e depois vocês seguem sozinhos. Na dúvida, procura na Nadir, procura o pessoal do DOI. Hoje o DOI não está funcionando. Procurem, tá? O pessoal da casa, que eles vão orientar vocês. Tá bom? Bom, vamos fazer a leitura aqui do prefácio do livro Pão Nosso, para a gente começar a entrar, apesar de que o Evangelho já fez esse grande favor ali para a gente, já deu uma iniciada no nosso tema de hoje. Vamos ler aqui o prefácio do Emmanuel. No serviço cristão. E é engraçado, né, pessoal? Pão nosso. Pão nosso. Mas às vezes a gente lê o título do livrinho, do livreto, e a gente não reflete muito. Pão nosso. Vamos para o livro aqui de uma vez. Pão nosso, pessoal. Nós temos aqui o trigo, né? Lavoura representa o que para vocês? O que representa para vocês? Várias coisas. Eu quero saber de vocês. O que representa a lavoura para vocês, Simone? Alimento. Alimento. Para você, Antônia? Multiplicação. Multiplicação. Para você, Georgina? Alimento também. Quem aí tem alguma coisa nova para trazer, gente? O que representa para vocês? Pode falar, Sandra. Trabalho. Lavourar é trabalhar. Trabalhar. Pegar uma exatamente. enxada, Pegar seja enxada. na roça, seja na Isso. vida, é trabalhar o tempo todo. Renovação também cabe, gente? Renovação. Tem que estar sempre renovando, não tem? Sempre Então nós vamos estar aqui falando aqui várias coisas, todas elas vão se encaixar. E aí a gente tem o trigo, que representa aí a nossa cultura, a nossa lavoura, e nós temos o pão nosso. Então, o Emmanuel ainda nem entrou nessa questão da lavoura. Eu que fui mais ali e coloquei para a gente pensar. Mas do trigo até o pão, é fácil, gente? Não. Precisa de trabalho, não precisa? Tem que a pessoa plantar, a pessoa carregar, o Papai do Céu abençoar a chover, nós temos que ter a máquina, nós temos que ter o homem, nós temos que ter os processos, nós temos que ter ali uma série de etapas para se chegar na farinha de trigo. E chegou na farinha de trigo, tem mais coisas a fazer. Tem o padeiro que vai ali trabalhar, acordar 3 horas da manhã. Quem tem parente padeiro aqui? Eu conheço padeiro, né? 3 horas da manhã, né, Georgina? Tem que acordar, levantar, ir lá para poder fazer o pão para o caboclo que vai trabalhar às 6 horas da manhã poder comer o alimento. Então, pessoal, pão nosso, o que significa? Trabalho, edificação. E aqui, ó, no prefácio está escrito assim: no serviço cristão. Serviço é o que, gente? Trabalho. E é isso que ele vai falar aqui. Nós vamos entender um pouquinho, depois nós vamos entender o livro Nosso Lar, o casamento que nós vamos fazer aqui, esse casamento filosófico maravilhoso que nós vamos fazer aqui hoje. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Ou seja, você vai colher aquilo que você plantar, seja para o bem ou seja para o mal. Vai ter que engolir, e é sem Coca-Cola, viu, gente? Já vou avisando. Não é Coca-Cola para engolir, não, é a seco mesmo, tá? Então planta coisa boa aí, que o negócio desse redondinho, tá? Não descer quadrado, igual naquelas propagandas que a gente tinha antigamente, tá bom? Então, pensem muito bem no que vocês estão semeando, porque a colheita ela é inevitável e é obrigatória, tá bom? Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, mas são prisioneiros das consequências. Então, pensem bem. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Todo mundo conhece alguém, quero ver quero ver espírito, quero ver os médicos, quero ver ali e tal. Só na base da curiosidade, só na base dos fenômenos. Enquanto o Espiritismo, o objetivo não é esse. Kardec foi claro,
A função do Espiritismo é a transformação moral da humanidade. Tá? Transformar tem a ver com o que, pessoal? Trabalho. De novo. Muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. Então é muito bonito a gente ficar aqui falando, experimentando ali numa mente única, mas e a edificação e a prática? Cadê? Está fazendo em casa, na rua, no trabalho? Está se esforçando por fazer? É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quanto são as dos encarnados. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Do mesmo jeito que existe homem preguiçoso, existe espírito preguiçoso. Do mesmo jeito que existe homem mau, existe espírito mau. E aí a gente vai até o infinito. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte, seja encarnado ou desencarnado. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Então não acham que o lado de lá não tem problema, não, tem muito problema, viu, gente? Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Que aquelas pessoas que querem trazer de verdade o progresso para o mundo, que estão distanciados da vida física, ou seja, desencarnados, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, ou seja, eles buscam o Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. O que é espiritualidade santificante? É aquela que nos santifica, e para que nós nos santifiquemos, nós precisamos trabalhar, movimentar o nosso lado moral, o nosso lado intelectual, buscar a verdadeira transformação. Acreditamos que não se deve atacar outros ciclos de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Aqui, eu costumo dizer, eu brinco com isso aqui tem um título, chama-se Os Eternos Inconformados. Quem conhece gente eternamente inconformada? Nunca está bom. Nunca está bom. Nunca. Está calor demais. Está frio demais. Ah, esse presidente não está bom, o outro também está não. Ah, esse presidente está bom, também está não. Ah, minha mãe é chata, não é. O meu pai também é, meu irmão também é, está tudo ruim, está caro, tudo sempre está caro. Nada nunca está barato, nunca está bom. Nada, é eternamente inconformado. Ah, esse emprego não está bom, vou para o outro. Lembra lá daquela senhorinha que foi conversar com o André Luiz, lá no gabinete? Foi ele e a senhorinha, e a senhorinha já tinha trocado de trabalho lá várias e várias vezes, sempre reclamando do anterior, falando que não era para ela, que esse não estava bom, aquele pessoal era assim, ele era assim. Sempre tinha um problema. Então é isso que o Emmanuel está falando aqui. Que a gente não deve atacar outro ciclo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele que nós estamos respirando no momento. Já resolveu todos os problemas do que você está hoje? Então procura mudar, não, você não terminou. Busque o melhor onde você está. Floresça aonde Deus te colocou. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem, ou seja, curiosidade. Então, curiosidade malsã, ela nunca é boa. Por isso ele fala aqui, não adianta você ficar pesquisando coisas que não vão te dignificar. Não adianta você ficar ali buscando sempre, só curiosidade. Ah, eu vou ali. O retrato da sua sociedade é assim: ó, o caminhão está pegando fogo, o caminhoneiro está dentro do caminhão e vai morrer queimado. E o povo está lá curioso e filmando. Ninguém faz nada. Ou seja, não há edificação, há apenas curiosidade. E aí aquelas pessoas se transformam em seres cruéis sem perceberem. Porque não tem espírito de serviço, de servir, edificação. Então é isso que o irmão está falando aqui. Curiosidade é bom? É, quando bem direcionada e que ela possa trazer recursos de edificação para você. Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, o Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Falar de mortalidade da alma, pluralidade das existências, multiplicidade entre os mundos habitados. Falar de reencarnação, de fé de espírito é muito bom, gente. Eu particularmente adoro. Mas e trabalhar? Quem quer levar sopinha na rua? Quem quer ajudar o pessoal a fazer sopa? Quem quer doar do seu tempo, um churrasquinho aí e tal? Não vou na sopa, eu vou, tal. Coisa melhor para fazer, não quero.
E o espírito de serviço, de servir, a vontade verdadeira de servir. Né? Essa é que nós temos que buscar. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de um guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Ele é o exemplo. Né? Vem lá de cima, gente. Acabei de falar com vocês. Carpinteiro, veio aqui, lavou o pé dos apóstolos, serviu a humanidade, trouxe conhecimento, mostrou como é que fazia. Pegou na mão e levou e mostrou. Foi lá e fez. Né? Espírito de serviço. Somente à luz de lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino, nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um para a extensão do bem. Então, você buscar ali desenvolvimento intelectual, estudar a doutrina, muito bom, porém, você precisa de se reformar-se, cada um, o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Então, aquilo que você aprendeu tem que se estender com benefício para você e para as outras pessoas. Tá bom? Então não adianta nada eu ficar ali minha vida inteira com a candeia sobre o alqueire e tendo a condição, criando tempo para que eu venha disponibilizar, ajudar vocês um pouquinho com o que eu sei, de nada adiantaria, né? Não adianta nada, a traça come ali, né? Conhecimento tem que ser colocado sobre a mesa. Então, aquela palavra de Jesus ali, da passagem do alqueire, né? Que a gente tem que tirar ali a candeia debaixo do alqueire, ou seja, a candeia é a iluminação, é a lamparina, então ela tem que ser colocada sobre. Por quê? Porque ela ilumina a sala inteira, ela lá de baixo ela não vai iluminar nada. Bom, então nós temos que buscar de alguma forma sermos úteis no caminho que nós estamos trilhando, tá? Eu busco ser útil aqui, tenho que buscar ser útil na minha casa, no meu trabalho, na minha família, com as pessoas que me cercam, na rua, com os desconhecidos, com todo mundo. Temos que buscar, ter boa vontade para isso. A gente vai acertar sempre? Não. A gente vai falhar muito, muito mais que acertar. Mas nós temos que estar buscando, tá bom? Afeiçoemos-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 22 de fevereiro de 1950. Então, você já tem 70 anos, tá? 72 para ser mais exato. Bom, vocês entenderam o recado então. Conhecimento, aprendizado, tem que estar aliado à prática. Tem que estar andando ali junto. Não adianta a gente aprender e não praticar. Tá bom? Bom, vamos agora para o livro Nosso Lar aqui e vamos ver o que isso tem a ver com o nosso livro. Com o nosso capítulo de hoje, aliás. Então, pessoal, na semana passada nós lemos o capítulo 24. Tá? O capítulo 24 foi o capítulo, deixa eu ver se eu lembro aqui, porque eu não recordo, o impressionante apelo, lembrei. Foi mostrando que o Ulisses ligou lá aquele aparelho de transmissão e o irmão dele da colônia de Morada Nova estava pedindo socorro lá por conta das emanações virulentas que a humanidade estava emitindo e da guerra que iria se iniciar. Eu já tinha se iniciado, né? Porque esse livro de 1938 ou 39 parece, aqui no capítulo 24 fala a data aproximada, né? Eu acho que é 39. Então a guerra já tinha se iniciado, mas estava ali confluindo para a parte mais terrível que nós tivemos da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Bom, então foi esse apelo, né? Por isso que o título do capítulo é justamente isso. E agora aqui no capítulo 25 vai mudar, tá? Aí de figura, né? Vai mudar a narrativa e nós vamos entrar em outro campo, que já vai ser um campo mais pessoal do André Luiz ali, na lida dele, com o início dele começando a trabalhar. E nós vamos entender aí um pouquinho o que isso tem a ver com o que nós vemos aqui hoje, tanto no Evangelho como no livro como o nosso. No dia imediato, muito cedo, pessoal, capítulo 25, generoso alvitre. No dia imediato, muito cedo,
Fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará aqui ao meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Então, para a gente fazer uma leve recapitulação, lembra quando André Luiz ganhou uma credencial do Clarencio para ele visitar cada um dos ministérios? Então ele tinha passe livre nos ministérios para ele poder aprender. Tá? Só que, só curiosidade, não é boa. Nós estamos falando isso aqui e nós vamos entender aqui que, por isso que chama generoso ao vivo, né? A dona Laura, ela faz esse chamado para ele, ela dá essa dica para ele e nós vamos entender aqui. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Então André Luiz estava muito radiante, ele ficou radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou. Lembrando, pessoal, que relações de filho, de pai, de mãe, nós, filhos, sabemos que nós alternamos posições. Porém, a senhora Laura tinha desencarnado e ela era mãe do Ulisses na última encarnação. Então, se mantém ali, como que, vamos dizer, por tradição, por espírito de sequência. Pô, ela era minha mãe, deixa eu continuar sendo minha mãe para não complicar a coisa, porque para a gente é bom ter essas referências. Tá? Minha mãe, meu filho, meu avô, para a gente entender. Só que no fundo, nós somos apenas irmãos alternando posições. Então, do mesmo jeito que a dona Laura é mãe do Lísias, não foi mãe do Lísias na última encarnação, o Lísias também já foi pai dela, já foi mãe dela em outras vidas, tá? Então não se enganem. Tá? E são meras representações e entendendo que a coluna nosso lar é uma coluna de transição e ela é uma coluna do umbral médio. Então ali os espíritos têm ainda carregam muito daquilo que eles tinham quando vivos, ou seja, eles têm muito ainda, eles copiam muito ainda os hábitos dos encarnados, porque eles ainda não conseguiram ali se distanciar dos hábitos da matéria. Tá? Então é tudo transição no universo, gente, aos poucos. Não acha que você vai chegar do lado de lá, não, você vai ficar brigando igual o São Rafael, igual o anjo lá desses anjos aí que a gente tem aí, que o pessoal inventa aí, essas coisas aí, e não vai ser assim não, viu? Não é do dia para a noite que isso acontece não, tá bom? Até porque nós somos anjos ainda, nós somos longe disso, tá bom? Então não vamos complicar a coisa não, isso é só para a gente poder refletir um pouquinho, para a gente entender que essa forma de se referir ao outro, ela tem relação também com essas questões da materialidade ainda, tão presente ainda em alguns espíritos, na maioria dos espíritos, né, melhor? Você, Lísias, avisa ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente, logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não consegui agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, a dona Laura chama ele de meu irmão, mas poderia chamar de meu filho. Quem te garante que a dona Laura não foi irmã de André Luiz em outra existência? Só que ela sabia que ela não podia falar, até porque não era o momento, enfim. A gente não sabe. Né? Permita-me algumas indicações para seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, que ela deixa, né? No meio das palavras, uma ideia. Colaboração maternal. Já que a sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Tá? Então, o que é a representação da figura da mãe, pessoal? Muito mais do que ele é a genitora, a pessoa que gerou o corpo daquele ser, é a pessoa que conduziu aquele ser à vida adulta, ou seja, ela é a mentora daquele espírito. Tá? Então, aqui, a figura de mãe é a figura de mentora, é a figura da pessoa, da professora que educa o seu aluno pequenininho lá. Bom, para a gente poder entender, não é que ela quer ser mãe dele, a nossa mãe terrena, é que ela tem outras coisas, né? Lavar a roupa, vasilha, dar comida na boca, na cama, né? Esfolgada, e vai, né? Mãe aqui, para muita gente se resume a isso. Né? Mas a mãe aqui é como mentora. Aqui na Terra é o contrário, mãe a gente não escuta, né? A gente só escuta quando a gente tropeça, cai, quebra a cara toda, a gente falando isso, a mãe bonita, não escutei, tá vendo? Não é que eu fui na minha cabeça, né? Eu, graças a Deus, sempre escutei muito meu pai e minha mãe, graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso, mas minha vontade era não escutar não, gente, quando eu era mais novo, a gente tem essas manias, né, quando a gente é adolescente, a gente não quer escutar de jeito nenhum, pai e mãe só fala bobagem,
só fala bobagem e enche o saco. Não é assim que a gente pensa? Graças a Deus, parece que tinha um bom espírito do meu lado e falou assim, a minha vontade passava rapidinho de não obedecer, tá bom? E a gente sabe disso, que a gente vê aí, né, pessoal? Quantos jovens se perdem, quantos jovens perdem a encarnação, às vezes desencarnam até por conta de não escutar pai e mãe, né? De achar que é do mundo, de achar que pode tudo, e muitas vezes está ali um genitor ali, o mentor, com o maior cuidado possível, e a gente às vezes deixa isso no segundo plano. Isso acontece no plano espiritual também, viu, pessoal? Lá no livro dos Espíritos diz a escolha das provas, né? Quando o Espírito não escuta os seus superiores e escolhe uma prova que é maior do que a sua capacidade de superá-la, ele cai, ele despenca. Ou seja, não escutou pai e mãe. Então, figura de pai e mãe no plano espiritual tem a ver com mentoria, tá bom? Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu conhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentou: estou informado de que pediu trabalho há algum tempo. Falando com André Luiz, né? André Luiz queria trabalhar. Sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei, igualmente, que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra. Então, regeneração, auxílio e comunicação, eu acho, se não me engano. Então, são os ministérios mais materiais possíveis, são aquele que o trabalho é braçal mesmo, é pesado, que tem ligação direta com o umbral aqui na crosta, o umbral inferior, enfim. Tá? É trabalho pesado, tanto que esses trabalhadores muitas vezes recebem hora bônus em dobro, né? Por conta do desgaste que eles têm. E até a alimentação deles é diferente. Lembra que a gente comentou nos capítulos para trás? Por conta da materialidade, do tipo de serviço deles, eles precisavam de uma alimentação, de uma substância maior diferente do que outros ministérios. Sei igualmente que não obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: é justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falam com direito de experiência maior. Então, ela já estava no nosso lado, tinha 20, 30 anos, ela já sabia o que ela estava falando. André Luiz era um mero aprendiz, apesar de ter sido um médico famoso, pesquisador. Cadê os títulos, pessoal? Do lado de lá. Vale alguma coisa se não teve edificação aqui na terra, gente? Vale? O do André Luiz valeu, gente, um pouquinho. Lembra a senhorinha que ele ajudou, que rezou por ele? Um pouquinho que ele fez? Imagina se a gente edificar mais e mais e mais e mais. Conquistar a simpatia das pessoas, fazer o bem. Imagina, se o pouquinho que ele fez já ajudou ele, um pouquinho de nada, inconscientemente, parece que, como diz, apesar de você fazer ali, como desencargo de consciência por fazer, aquela senhorinha é muito grata a você, ela orou por você, está registrada aqui a oração dela. Era a única pessoa que lembrou dele. Bom, olha para vocês verem, gente, que coisa maravilhosa, como é que Deus é bom. Olha de onde ele veio, de onde ele nem se esperava, ele nem lembrava dessa senhora. Agradecer a secretária dele, porque a secretária que fez ele lançar. Exatamente. Então, pessoal, a dona Laura, ela tinha muito tempo que ela estava lá e ela tinha essa experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Não desejo personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte, médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova, ou seja, sair anotando, curioso, investigando, para ele vai ser fácil. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. A minha orelha está pegando fogo lá e eu estou filmando. Fui lá ver, curioso, estou filmando. Quer um exemplo de curiosidade que pode ser perigosa, gente? Vocês já viram acidente na estrada? O que acontece? Não sei se vocês já repararam. Acontece estrada duplicada, duas vias, está separada uma da outra. Acontece acidente do lado de lá. Você está do lado de cá. Você está do lado de cá. E aí, o trânsito começa a parar, só aconteceu um acidente. Na hora que você chega lá perto, o acidente é do lado de lá. Aí você pergunta,
Por que o trânsito está parado aqui se o acidente foi do lado de lá? Curiosidade. E uma curiosidade perigosa. Por quê? O trânsito está desacelerando, tem carro vindo, você desacelera para você curioso, vem um carro atrás de você e pum, vem um caminhão e pum. Um exemplo cotidiano para a gente perceber como que às vezes a curiosidade ela pode ser perigosa para a gente. Está tendo tiroteio lá na rua. Quando eu era pequena, às vezes acontecia lá perto de casa, perto da casa da minha mãe, acontecia lá a troca de tiro lá. A menina muito curiosa quer lá ver, né? Legal, né, gente? Sei lá, ver o tiroteio, né? Muito legal, né? Você tinha que esconder, você está indo lá ver. Aí você recebe um tiro, e aí? O que aconteceu com a sua curiosidade? Vai junto com você pro caixão. É assim? Então, pessoal, é esse o alerta que eu quero fazer para vocês. Então, eu trouxe esse elemento da nossa vida, do nosso cotidiano, para a gente entender como que a curiosidade ela pode ser prejudicial. Mas, gente, ser curioso é muito importante, tá? Espírito investigativo, mas tem que ter vontade de servir, utilizar aquilo para o bem, para aquilo edificar na sua vida, na vida dos outros, tá? Muitas vezes é perigosa. E nós temos exemplos práticos aí dentro da nossa vida física mesmo, que na nossa vida material. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. Dentro dela, quem? Dentro da curiosidade. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Eu acabei de dar de exemplo aqui prático. Clarência ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. E aqui nós vamos começar a fazer umas pausas, pessoal. Acho que infelizmente não vai dar para a gente ler os dois capítulos, um é complemento do outro. Uma semana que vem a gente termina, não tem o menor problema, tá bom? Porque realmente tem muitas observações a serem feitas e a gente tem que trazer isso para a nossa realidade objetiva, para a nossa vida. Tá? Então o ensinamento espiritual tem que ter serventia aqui no nosso dia a dia. Bom, eu acredito aqui que todos vocês trabalham, vocês têm uma atividade, seja em casa, seja na rua. Então todos nós aqui temos um trabalho, 2, 3, pelo menos um nós temos que é o trabalho de casa. Esse aí não abandona ninguém jamais. Esse é sagrado, tem sempre ali um copinho para lavar, uma roupa para estender, um chão para limpar. Então nós temos aí inúmeras áreas que nós temos que dedicar um pouquinho do nosso esforço para poder a coisa andar. Não é assim? Na vida de todo mundo é assim. Tá? Bom, no trabalho de vocês, você já deve ter ouvido falar de uma palavrinha muito falada no meio corporativo, que se chama proatividade. O que é a proatividade? O serviço está ali e tem que ser feito. Você está olhando e não fez por quê? É basicamente isso. O chão está sujo, a vassoura está ali. Não varreu por quê? Não fez por quê? Por que você não fez? Vem cá, ser um filtrozinho de barro, né? Tem 3 litros. 3 litros. No verão, um minutinho, né? Está vazio, por que deixou de água? Esse vai com os filhos folgados, né? Eu já fui filho folgado um dia, não sou mais. Agora eu tenho que encher o filtro de barro. Antes enchia para mim. Então, sempre tinha água. Ó, igual mágica, né? O copinho e vinha, sempre tinha água. Quem estava colocando água ali? Então, pessoal, isso se chama proatividade. Bom? E dentro da proatividade, nós vamos ramificar a proatividade ainda com uma coisa que dá mais trabalho ainda do que a própria proatividade. Porque muitas vezes nós não somos proativos. Tá? Eu mesmo, no meu serviço, muitas vezes eu vejo e não faço. Por um motivo alheio que seja, eu não fiz aquilo ali. Eu poderia ter feito. Isso chama proatividade. Então nós temos que sempre sermos proativos. Eu estava conversando isso hoje com a moça que estava limpando lá em casa. A Romilda. Eu falei, Romilda, eu não consigo, eu já falei para a Larissa que eu não consigo tomar café da manhã com essa bagunça aqui. Eu tenho que lavar a vasilha, então eu gosto de lavar a vasilha de noite, deixar tudo limpinho para de manhã cedo eu ir lá fazer meu café em paz, tá tudo organizado. Eu gosto de organização, eu gosto de bagunça. Tá? E aí, estava aquela pilha lá. E a Romilda estava lá em casa limpando. Aí a minha pequenininha, olha para você ver que criança, elas pegam as manias ou mesmo elas observam e acham que aquilo ali é regra. Ah, papai, mas para que você vai lavar? A Romilda está aí hoje. Eu falei, não, mas isso aqui não é obrigação dela não mesmo. Onde que você está vendo isso que é obrigação dela? A Romilda veio aqui para organizar a nossa casa, não para lavar vasilha. E outra coisa, eu vou deixar esse tanto de vasilha aqui, essa bagunça toda,
e eu não vou poder fazer uma comida, fazer nada, porque tá essa bagunça aqui. E eu não vou fazer, eu não vou resolver, eu não vou lavar. Então, tive que ir lá e organizar a cozinha. Fui lá, lavei todas as vasilhas, belezinha. Então, proatividade. Se eu não fizesse, quem ia fazer por mim, gente? Casa, dentro de casa, ninguém deixa de ser proativo. Não tem como você não ser proativo dentro de casa. Você tem que ser, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. No nosso trabalho, muitas vezes nós não somos. Porque lá tem outras pessoas que fazem também o serviço. E a gente, às vezes, deixa para o outro. E a gente não faz. Tá? É exatamente isso que está falando aqui. Então, se você vê o serviço ali, está vendo precisando de ajuda, pega e faça. Isso é uma característica pessoal das pessoas, gente. Eu sou assim. Se eu estou vendo que está pegando fogo, eu estou vendo um balde de água, eu vou pegar o balde de água e vou jogar. Não quer saber, está pegando fogo, gente. Eu vou jogar água. Eu não vou ficar assim, não. Ó, está pegando fogo. Olha, tem água ali, gente. Quem vai jogar o balde de água para apagar o fogo, gente? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que eu não vou falar que tem que fazer. Eu vou lá e vou fazer. Eu sou assim. Então, nós temos que ser proativos. Ou seja, isso é um espírito de serviço. Agora, será que no dia a dia nós somos assim com tudo? É aí que a gente tem que parar para poder nos analisar. E aí a gente vai descobrir, tá? Vamos lá. Então, como é que ele chama, gente? Ele foi lá, o Rafael chegou? O Rafael, exatamente. Chegou para levar. Não, na realidade é que a dona Laura explicando para ele, tá? A dona Laura está explicando para ele ainda, tá? Só para a gente não perder aqui, ver quem está falando narrativa. A dona Laura está dando essa explicação para o Deus. E aí ela continua. Então ela fala aqui: na primeira ocasião que apareceu o serviço, se atira a ele. Ou seja, não fique olhando, não. Vai e faça. O leite está fervendo, está derramando, desliga o fogo, meu filho. Fica olhando o leite derramar e chama alguém para desligar o fogo para você, não. Gente, eu tenho pavor de gente assim, eu tenho pavor de ser assim. Eu sou assim. Isso é bom, isso é ruim? Depende do que você faz com isso, né? E da forma como você conduz isso, né? Porque pode estar pegando fogo, mas se estiver pegando fogo em fiação elétrica, você vai jogar água? Não pode. Não pode, né? Então, a gente tem que saber também o que a gente faz, né? Então, não adianta você ser proativo e piorar ainda mais o fogo, né? Então, a gente tem que também saber o que nós estamos fazendo. Vamos lá. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e ative-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgir ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo do serviço nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Quer ser curioso? Beleza, mas primeiro trabalha. Primeiro faça, depois você observa. Trabalho, depois você faz. A ordem é essa. Eu brinco com uma menina que eu aprendi. Quando eu fazia estágio, há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, quase, eu fazia estágio. E aí um rapaz lá, né, eu era menino ainda, estava aprendendo, adolescente, e eu estava no serviço, e eu tinha um serviço para fazer, e às vezes eu não fazia para fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o serviço. Tá? Eu ali fazendo qualquer outra coisa, mas não tinha a ver com o serviço. Aí esse funcionário público me chamou. Ele chama Radamés. Se bobear, o Alex conhecia ele. Radamés, trabalhava lá onde é que o Alex trabalhou. Ele virou para mim e falou: Senhor Luan, deixa eu te falar uma coisa. Vou te ensinar uma coisa, você vai guardar para o resto da sua vida. Primeiro você faz a sua obrigação, depois você faz depois a diversão. Ah, por que ele falava isso comigo? Ele falou: Senhor Luan, se você fazendo o que você tem que fazer, depois ninguém pode falar nada com você, você já terminou o seu serviço. Você já fez o que você tinha que fazer. Então primeiro faz a sua obrigação, depois você faz as outras coisas que não importam. Tá? Tem menos importância. Bom, o primeiro, obrigação, depois a diversão. Eu falo isso muito com minha menina. Eu falo assim: Luísa, primeiro você tem sua obrigação, depois você pode fazer as outras coisas. Primeiro você vai tomar seu banho, tirar sua roupa, vai guardar suas coisas, vai fazer suas obrigações. Depois você vai brincar. Ah, mas isso é muito chato. A vida é assim. Então a gente vai aprender desde pequenininha que a vida não é fácil. É exposto todo dia a fazer a mesma coisa, é uma repetição sem fim. Corre atrás, busca o seu progresso espiritual, que você fica mais tranquilo em relação a isso no futuro. Mas enquanto você estiver aqui, aproveita para você ralar. Bom, lógico que eu não falo com esse linguagem com ela, né, gente? Porque a minha menina tem apenas 6 anos. Mas, na medida do possível, a gente vai tentando introduzir esses elementos de responsabilidade na vida dela,
Porque esse é o papel do pai. Se lá na frente ela não quisesse assim, minha parte eu fiz. Bom? Pesquisar atividades alheias sem testemunhos do bem pode ser criminoso atrevimento. E hoje a gente é pior, né? A gente não pesquisa nem atividade alheia, a gente fica curioso com a desgraça alheia, né? Pior ainda, né? Pior ainda, a gente ainda filma. Não é assim? Bom, muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Então olha aqui, que forte essa frase. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Ou seja, somente trabalhando você vai ter a oportunidade de conhecer coisas novas e de executar tarefas novas. Observar não vai te levar a isso não. Tá? Isso que ele está falando aqui. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa da nossa coluna espiritual. Então, né? Enfermaria do hospital. Tem algum enfermeiro aqui, gente? Tem alguém que conhece? Parte mais pesada. É gente doente, é sujeira, é banho, é ferida, é fezes, é urina, é tudo que você imaginar de mais pesado. Não é, Georgina? O mais pesado. É o trabalho mais pesado. E esse é o trabalho lá na regeneração, nessa parte mais profunda, que é ali que estão chegando aqueles espíritos, entre aspas, acidentados, precisando de socorro imediato, está ali passando mal, está sujo, está fedido. Vocês lembram do André Luiz, a situação que ele se encontrava? Né? Deplorável. E lá no plano espiritual, pessoal, tem cheiro, tá? A diferença é que aqui na terra você fala assim, ó. Você está no nariz, você não sente nada. Lembra que o espírito ele enxerga por todo o corpo? Ele vê por todo o corpo? Ele sente os odores por todo o corpo? Ele não precisa dos nossos órgãos sensoriais. Os órgãos sensoriais do espírito são outros, são diferentes do nosso? Porque a formatação do perispírito é diversa da do nosso corpo, é semelhante, mas é diversa, e os órgãos são totalmente diferentes, não se manifestam igual o nosso. Os nossos órgãos materiais é uma coisa, o perispírito é outra, totalmente diferente. Tá? Então, lá não adianta você tampar o nariz, não precisa sentir o cheiro, porque não é pelo nariz que o espírito cheira. Então você imagina, sei lá, aquela sujeira, o espírito estava 20 anos ali, naquela situação degradante, você está ali trabalhando. A enfermaria do hospital é mais ou menos assim, né? A parte lá, não sei como é que chama, se é enfermaria, pronto-socorro, sei lá, aquela parte lá que cuida dos o serviço mais pesado, né, Georgina? E aqui ele continua. Não se considere, porém, humilhado por atender a tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, referindo-nos à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Então, quando você for reclamar do serviço de você, lembra de Jesus. Tá bom? Governador espiritual do orbe, podia estar lá no trono dele sentado, né? Igual aqueles reis de filme, né? Todo mundo, os servos servindo, aquela coisa. Ele desceu aqui, pegou no serrote e veio ensinar a gente. Você está reclamando do seu serviço em pleno século XXI. Né? Imagina uma enfermaria na Segunda Guerra Mundial. Hoje ainda você tem aí cama que você aperta o botãozinho, ela sobe, ela desce, ela abre. Você tem um monte de aparelhos que te auxiliam no seu trabalho. Antigamente que não tinha, que era no muque mesmo, que era pesado. E aí, como é que faz? Né? E lá 2000 anos atrás, na época de Jesus? Mais difícil ainda, né, gente? Não vamos reclamar não, vamos agradecer. O ministro Clarence autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É a proatividade. Está vendo ali que o caldo está entornando? Vai lá ajudar, meu amigo. Está vendo que o doente caiu da cama? Vai lá levantar ele. Está vendo que ele está babando, ele está convulsionando? Vai lá limpar. Está vendo que ele está sujo de fezes? Vai lá limpar. Está vendo que está cheio de serviço? Vai colhendo. Gente, pensa, para e pensa um pouquinho. Vamos ver aqui. Você está lá numa enfermaria com uma zona de guerra. Tá? Todo mundo, tem tanta gente estrupiada, o pessoal correndo de um lado para o outro, aquela confusão. Você acha conveniente você
trabalha de braço cruzado observando? Gente, eu ia me sentir a pior ser humano do mundo. Se eu estiver num lugar que o pessoal está trabalhando, ou eu estou ali para trabalhar, ou então eu vou embora. Ou então eu vou embora. Eu vou ficar na cozinha aqui, o pessoal cortando legume, fazendo as coisas, lavando, limpando. Eu vou ficar ali conversando com eles sem fazer nada, gente? Tem base isso. A primeira coisa que eu vou pegar, eu vou lá fazer. Vou lá ajudar. Eu posso conversar, posso observar, mas vamos ajudar, vamos trabalhar primeiro. A gente se sente mal quando isso acontece. E às vezes a gente está ali na posição de trabalho, a gente está vendo alguém olhando, a gente também fica nervoso. Tipo assim, o que você está olhando? Se você não vai ajudar, sai fora. Não é assim que dá vontade de falar? Se você não vai ajudar, sai daqui. Não fica olhando não. Ou então você trabalha, pega, vou fazer. Não é assim? Não, gente. Vida é movimento, é trabalho. E para a gente trabalhar, a gente tem que ter espírito, vontade de servir, desejo de servir. Muitas vezes nós não temos. Nós servimos porque a gente precisa ganhar o capilé para poder pagar os nossos vícios, as nossas paixões e custear a nossa vida material. Porque se não fosse isso, a gente não ia fazer não. Porque serviço a gente quer. Para isso. Mas espírito de servir, ninguém quer. Né? Esse ninguém quer. Mal em casa que a gente tem. Porque lá não tem jeito, né? Tem um filho, tem que cuidar, tem que fazer, não tem jeito. Tem que ter o espírito de servir, tem que gostar, porque senão tem desando, causa entorno. Né? Agora, o nosso trabalho, se ganhar na Mega Sena, acabou, meu amigo. Nem não aparece lá na segunda-feira, nem a pau. Né? Bom. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. O que ele está querendo dizer aqui? Uma coisa é você receber recusa, por exemplo, eu quero ser médico em nosso lar. Não, você não vai ser médico em nosso lar, você vai começar lá embaixo. Então você recebeu uma recusa de trabalho, porque você está querendo. Por quê? Porque isso é para quem se especializou, para quem lutou, para quem correu atrás. Então, essa pessoa tem prioridade. É questão de justiça. Agora você está começando, você vai começar lá embaixo. Você aprender. E aí no dia que você estiver preparado, aí ok. Então primeiro, começando de baixo, para você poder aprender. Tá? Meus olhos estavam úmidos, aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma, e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. Por que ela está falando isso para o André Luiz, pessoal? A ciência de recomeçar. Por que ela está falando isso para o André Luiz? Vocês sabem? Quem está acompanhando o livro aqui há muito tempo tem que saber, gente. Quem já leu tem que saber. Você já Hã? falou. Você já falou. Porque ele vai iniciar o trabalho dele humilde, lá de baixo. Com relação a qual trabalho? Enfermaria, no caso dele, porque ele era médico. Mas Isso. ele vai para as enfermarias, ele vai limpar Isso. comida, ele vai ajudar. Exatamente. Perfeito. Então, na verdade, ela está preparando ele, né? Perfeito. Porque ele vai limpar as pessoas, os bonitos, Perfeito. vai ajudar. É isso mesmo. Esse é o ponto. O André Luiz era médico na Terra, gente. Ele era médico, ou seja, estava lá no consultório dele, bonitão. Precisava de aplicar uma injeção. Quem que aplica injeção no hospital? O médico aplica, Jardim? Quem que aplica? É o enfermeiro. Quem faz o trabalho pesado é o enfermeiro, é o auxiliar de enfermagem, são essas pessoas que pegam no batente. Exatamente. Então ele estava numa posição e ele tem que recomeçar, começar do zero. É como se você hoje aqui, você tivesse que voltar lá para a primeira série, com os criancinhos de 6 anos lá, tivesse que aprender o B, A, B, C, D. Aprender as sílabas, aprender quanto que é 1 mais 1, né? Começar do zero. Quando a gente repete alguma atividade que a gente fez, é dolorido, é um pouquinho difícil mesmo. Fazer o que você já fez, repetir. Agora, para que isso não aconteça, você tem que aqui na Terra desenvolver a sua vontade de servir. Não é serviço não, de vontade de servir. No seu trabalho, você serve as pessoas com vontade?
E eu vou ser sincero com vocês, tem dia que eu sirvo, tem dia que eu não sirvo. Estou ali pela obrigação. Exatamente. Mas, e o espírito de servir que a gente tem que ter? A boa vontade. E todo mundo serve alguém, gente. Não se engane. Se você não está servindo o seu cliente, o seu paciente, você está servindo a Deus. A alguém você está servindo. E no final das contas, a servidão é sempre em relação a Deus, nunca em relação ao seu patrão, ao dono da empresa, ao dono disso, ao dono daquilo, ao seu superior, nunca. É sempre o seu negócio, pessoal, não é com o seu patrão, é com Deus. O seu negócio não é com o seu marido, é com Deus. O seu marido te traiu, você vai fazer igual? O seu negócio não é com o seu marido, é com Deus. A pessoa te fez mal, você vai devolver ela com mal, o seu negócio não é com aquela pessoa, é com Deus. A sua luta, a sua obrigação, a satisfação que você vai dar, não é com aquele que te fez mal, não é com o marido que te traiu, não é com o cliente que te respondeu mal, não é com o paciente que te tratou mal, não é com o médico que te humilhou, não é com uma pessoa que trabalha com você que te humilhou, não é com essas pessoas a hora que você vai dar satisfação, é com Deus que você vai dar satisfação, é com Deus. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus estava dando satisfação para quem? Era para a gente? Não, ele estava ali crucificado, caladinho, coitado, sofrendo. Ele estava dando satisfação para Deus. O momento de maior dor dele, sendo humilhado, tudo que você imaginou, ele passou. Ele sofreu a dor física ainda. Tudo. E aí? A satisfação deu para quem? Foi para Deus. Então nós, pessoal, nós temos que ter isso conosco. Na hora que a gente está trabalhando, quando a gente está ali servindo o cliente, nós estamos servindo a Deus. Não é o cliente em si. Quando a gente está fazendo aquele serviço ali, a gente está fazendo para Deus. E depois disso, para a gente mesmo. Em terceiro lugar é para a pessoa. Por último, é para a pessoa. Então nós temos que ter isso conosco. Porque serviço é uma coisa, servir é outra. Muitas vezes nós temos o serviço, mas nós não servimos. A gente vê muito isso. Em todas as profissões. Médico, dentista, bancário, eu sou bancário. Nós temos aí o vendedor, nós temos o açougueiro, nós temos a moça do caixa, da padaria, do açougue, do supermercado. Nós podemos ficar aqui enumerando todas as profissões que nós conhecemos. Nós temos os garis, está ali por obrigação porque gosta, porque quer, vontade de servir. Qual que é? Qual que é a sua? O que eu estou fazendo aqui? É uma pergunta filosófica. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui? O que eu estou fazendo aqui no meu trabalho? Nós já estamos falando dessa questão do trabalho já tem algumas semanas, vocês já repararam? Uhum. Eu já comentei com vocês que nós temos que fazer voltar o olhar para dentro de nós, essa questão do trabalho, porque muitas vezes nós estamos ali só porque a gente acha que precisa do dinheiro para pagar o nosso aluguel, pagar o financiamento disso, pagar a nossa comida, o passeio. Não, pessoal. Isso é um bônus que Deus deixa você ter. Tá? Porque no dia que eu falar que você não tem mais, é bem fácil. Quando você nascer lá na Coreia do Norte, resolve o seu problema. Você lá não tem salário no Aí você vai trabalhar, vai ter salário não. Isso é fácil para Deus resolver. Aqui na Terra tem um monte de universidade que a gente pode se inscrever. Seja um mau aluno, você vai para o pior. Só você ser um mau aluno, até que chegar um ponto que na Terra vai ter universidade nova para você. Você vai para um mundinho que vai ter uma universidade maravilhosa para você lá. Então cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo no seu dia a dia. Você está ali florescendo no seu trabalho ou você está ali empurrando com a barriga? Você está servindo ou você está só fazendo o que eu estou fazendo com a minha vida? Será de 100 dias, de 200 dias de trabalho meu no ano, será que eu servi 10% deles? Será? 10%, gente, que eu estou colocando, 10%, 20 dias de 200, será que eu servi? Ou será que eu só fiz o serviço? É uma pergunta dolorida, uma pergunta difícil de responder muitas vezes, porque a gente tem essa dificuldade mesmo, de voltar a olhar para dentro de nós. O Espiritismo faz isso com a gente o tempo inteiro. O olhar é para dentro de nós. É a trave no seu olho, não o cisco no olho do outro. É o Evangelho de Jesus.
É o Consolador prometido. Né? Então, nós estamos fazendo esse exercício, ele tem que ser diário, gente. É Santo Agostinho, muitas vezes. O que eu fiz hoje da minha vida? Né? Fazer reflexão todo dia. Será que hoje eu agi de forma correta? O que eu poderia ter feito diferente? Porque senão amanhã você faz de novo, depois de novo, de forma automática. Na hora que você vê, passou 50 anos você fazendo a mesma coisa, estava errado. E estava errado. Será que estava certo aquela sua abordagem, a forma que você fez? Você tem razão, mas será que você abordou da forma correta? A gente escuta isso muito, né? O negócio não é o não que você fala, é como você diz o não. Então eu trabalho com cliente. Difícil, mas você dá uma negativa para o cliente. Olha, não dá, não pode. A inflexão da sua voz, a forma como você se dirige ao cliente. Como você fala o não afeta a reação dele. Ah, mas é o problema dele ser assim. Não, meu amigo. O negócio é com você e Deus, não é com o cliente. Não é com seu marido, não é com sua mãe, não é com seu pai. É você e Deus. Ah, mas meu pai me bateu a vida inteira. Agora ele está com cirrose, bebeu, está todo ferrado, está precisando de alguém cuidar dele. Mas meu pai foi um péssimo pai, eu não vou ajudar ele. O seu negócio é com o seu pai ou com Deus? Com quem? Com Deus. Você vai fazer o que então? Vai ajudar ele, não vai? É assim, gente. Então, o nosso negócio não é com os homens, é com Deus, tá? E aqui ela continua. Não pude mais, tomei-lhe as mãos como um filho agradecido e cobri-as de pranto jubiloso que me inundava o coração. Então, André Luiz, como emocionado, começou a chorar. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão, creio que você não veio a esta casa atendendo aos mecanismos da casualidade. Pessoal, isso aqui é chave para entender nossa vida. Você acha que André Luiz está lá com Lísias? Você acha que André Luiz está na casa da Dona Laura por acaso, gente? André Luiz tinha parentesco com elas aqui na Terra, na última encarnação? Não. Mas você acha que ele está ali por acaso? Você acha que ele já não conhece esses espíritos de ó? Ele só não lembra, ele acabou de desencarnar. E a Dona Laura também não. A Dona Laura pode até saber, mas ela não vai falar com ele. Às vezes a Dona Laura foi mãe dele, em uma vida antes dessa. E aí, você entendeu a relação, como é que é? É um mais sábio que sabe das coisas, ou outro chegando, que você tem que acolher, às vezes como filho, mas você não pode falar que ele é seu filho, ele foi seu filho, mas você não pode falar. Porque ele está na hora, porque tem outra mãe. Veja como a coisa, no plano espiritual, não é fácil. É trabalho, luta, dedicação, entendimento, colaboração, fraternidade, indulgência, e afora. Virtude, o tempo inteiro. E virtude a gente só exerce em contato com o outro, porque as virtudes, elas dizem respeito a como eu estou agindo ao outro. E os defeitos é o que eu tenho dentro de mim. Não é assim? Quando eu falo em defeito, eu estou voltando para dentro. Quando eu falo em virtude, eu estou falando em relação ao outro. O que eu estou fazendo em relação a Antônia? Estou sendo indulgente? Estou tendo compaixão? Estou sendo fraterno, caridoso, solidário? Estou sendo humilde? Estou sendo isso, aquilo? Mas nós somos. Então, virtude é sempre em relação ao outro, tá? Então, pessoal, aqui ela continua. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Aí ela deixa aqui para ele, né? Brevemente voltarei ao círculo da carne, entretanto continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Então, a gente já percebe aqui que a Dona Laura, ela tinha uma relação antiquíssima com o André Luiz, de espírito para espírito. Levantei os olhos rasos d'água, fixei a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse debalde identificar o carinho nas reminiscências mais distantes. Então, o André Luiz está no plano espiritual, está começando ali a se despir das camadas materiais e ele está começando a ter reminiscências do passado. Então, teve a impressão, aqui que eu déjà vu, conheço a pessoa de algum lugar, esqueci. Às vezes acontece isso com a gente, a gente não conhece a pessoa de algum lugar. Às vezes você conhece mesmo, às vezes é conhecimento de espírito para com o espírito, né? E não corpo para com o corpo. Às vezes é de outros tempos, né? A gente se reconhece
não só com palavras, mas também sentindo. Quis beijá-las muitas vezes. Desculpa, pessoal. Levantei os olhos rasos d'água e experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse debalde identificar o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes, com entenecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu a porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal e falou: então vai entender que ela já foi mãe dele alguma vida, né? O sentimento dele para com ela, dela para com ele. É Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Então, ela não se refere a ele como filho, se refere a ele como amigo, tá? Irmão. Ela trata ele assim, apesar de muitas vezes ela estar ali como mentora dele, que é a figura da mãe. Então, ela traz sempre esse elemento maternal, mas em relação a ser mentor, e não a cuidar do bebezinho ali, amamentar, não é essa figura que nós temos aqui, mas a figura de mentoria. Bom, pessoal? Então, pessoal, para a gente finalizar, espírito de serviço. Curiosidade é bem-vinda sempre. Curiosidade muitas vezes é o que nos move, mas nós temos que ter sempre o espírito de servir, tá? Não o espírito de serviço. Serviço todo mundo tem, gente. Todo mundo trabalha. Já falei com vocês, em casa tem copo para lavar, vai chegar lá, vai ter copo, vai ter prato, vai ter roupa para lavar. Sempre tem, nunca vai deixar de ter. Esse é eterno, trabalho de casa é eterno. Lá no seu serviço também nunca vai deixar de ter serviço, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Bom, esse é o serviço. Agora, o espírito de servir que nós temos que incorporar na nossa vida. E o espírito de servir é como você se sente fazendo aquele trabalho. Você está ali com o coração, com a mente, se doando de corpo e alma para aquilo que você está fazendo? Ou você está ali porque você é obrigado? Pense nisso. Hoje a gente discute muito, no nosso mundo, infelizmente, nós estamos nessas discussões aí em relação a que o trabalhador ele é explorado e que não sei o que tem lá, que meu patrão estava explorando e que ele ganha muito dinheiro, eu ganho pouco e que isso, que aquilo. Eu vou perguntar para vocês de novo: o seu negócio com o seu patrão é com Deus? Aqui é colônia de férias ou é universidade do Espírito? O seu trabalho é só para trazer o sustento do corpo ou é para desenvolver as capacidades intelecto-morais suas? Então, quando vocês começarem a resmungar, lembrem disso. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Não à toa, Jesus disse: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê, gente? Não é porque o rico está fazendo coisa errada, não, gente. Não é isso. O rico está lá. Se ele for digno, ele vai ficar nas alturas. O negócio é que as posições subalternas da nossa sociedade, as posições inferiores que nós aqui ocupamos, elas exercitam as nossas virtudes de uma forma muito mais intensa. Agora, a lição dada pelo professor na sala de aula, ela vai se converter em benefício para os alunos de forma diferente. Cada um tira uma nota, cada um absorve o conhecimento como quer, correto? Ninguém tira nota igual na sala de aula. Para aquilo se converter em benefício vai depender única e exclusivamente do aluno. Então você pode ocupar a mesma posição numa empresa que outra pessoa. Aquela pessoa aproveita muito mais do que você em matéria espiritual. E a vida, pessoal, é espiritual. Nós estamos vivendo uma experiência material. Nós temos que ter consciência disso no nosso dia a dia, para a gente não se perder. Porque senão a vida perde o sentido. Gente, a vida perde o sentido. Imagina você viver para trabalhar, para servir e acabar. Estou lendo aqui, Leon Denis, livro ali, O Porquê da Vida. É um livro maravilhoso. O Porquê da Vida. O Porquê da Vida. Viver para sofrer, para trabalhar, para poder servir, para morrer, acabou tudo, é isso mesmo? O Espiritismo ele traz esse consolo magnífico para a gente, que nós temos que valorizar isso e trazer isso como benefício para o nosso dia a dia, pessoal.
Nós temos que trazer isso como benefício para o nosso dia a dia. Nós não podemos deixar esse segundo plano nas nossas atividades, senão fica estafante, fica difícil, e aí a gente não serve, a gente só faz o serviço, porque a gente esquece que nós somos espíritos vivendo experiência material. Aquilo é universidade, é Deus fazendo assim, ó, Deus fazendo assim, ó, com o seu orgulho, com a sua vaidade, ó, triturando a cada dia. A cada dia Deus tritura um pouquinho da sua vaidade, do seu orgulho, queira você ou não. Vai acontecer. Lei do progresso, incessante e inexorável, aplica-se a todas as criaturas e a tudo. Bom, pessoal, então, resumo de hoje: serviço e servir, tá bom? Lembre-se disso na vida de vocês, tá? Bom, vamos fazer a nossa prece de encerramento.